Então vamos lá, né? Eu quis fazer esse primeiro momento de oração, preparando o nosso coração para aquilo que nós vamos partilhar. Primeiro, para que a gente tivesse consciência de uma coisa, olha aqui, que sozinho a gente não dá conta, né? Então, nós precisamos sempre ter no nosso coração a humildade de saber que sozinhos nós não damos conta, que nós somos fracos, limitados, pequenos e precisamos da ajuda de Deus, da ajuda daqueles que Deus coloca no nosso caminho. E para que a gente possa ter uma mudança autêntica, a primeira coisa passa pela experiência, pela humildade de depender da graça de Deus e também pelo autoconhecimento, ou seja, nos conhecermos. Infelizmente, a maioria de nós não tivemos a oportunidade de nos preparar bem para o nosso matrimônio, sim ou não? Você acha que você se preparou muito bem para o seu matrimônio? Não precisa responder não, tá? Só pensa, né? Pensa as outras coisas importantes da sua vida. Como é que nós nos preparamos para as coisas mais importantes da nossa vida? Pensa até em alguns outros sacramentos. Por exemplo, para fazer primeira comunhão. Uma criança de 7 anos, hoje, né? Para fazer primeira comunhão, ela faz quanto tempo de catequese? 2 anos. E para crismar? 2 anos. E para casar? 2 anos. Não, o curso de noivo dura 2 anos, não? 2 dias? Vergonha, hein, gente? Vocês estão vendo que há uma desproporcionalidade nessas coisas? O sacramento do matrimônio é a decisão, talvez não, a mais importante da nossa vida. E nós nos preparamos muito mal para elas. Infelizmente, a gente vê isso até na escolha, né? Já é ruim. Eu falo ruim no sentido, não que o curso é ruim, mas... Gente, nós não conseguimos nos preparar bem em 2 dias. Hoje, depois de casado, vocês sabem disso. Vocês falam assim, nossa, eu acho que se eu ficasse 5 anos ainda não dava, né? Mas assim, 2 dias a gente tem certeza que não dá, não é assim? Mas, como é que as pessoas escolhem curso de noivo hoje? Os noivos, né? Como é que eles falam assim, vamos procurar aqui um curso de noivo para a gente fazer. Está preparando para casar e vai procurar um curso de noivo. Como é que eles procuram? Aí fala assim, meu bem, vamos ligar nas paróquias aqui da cidade, vamos descobrir onde vai ter curso de noivos, e aí você pede o currículo de quem vai dar o curso, né, qual que é a emenda do curso, quais os temas vão ser tratados, vamos analisar, ver qual que é o melhor curso, né, para a gente tomar uma decisão certa, para que esse curso possa, porque nós estamos tomando a decisão mais importante da nossa vida, aí a gente pega lá 2, 3, 4 cursos que vão acontecer, a gente senta, reza e vai analisar os cursos, para a gente falar assim, não, esse aqui é o melhor, não é assim? Como é que as pessoas escolhem curso de noivos hoje? Nossa Senhora, eu fico triste porque sempre a resposta é fácil, né? Como que é? O mais rápido. Tem curso de noivo de 1 noite, gente. Entende? Eu acho que o sonho de alguns aí é que daqui a pouco existe curso de noivo online, que não precisa nem sair de casa, imprime o certificado pela internet e está resolvido. Meia hora lá, até se tiver jeito dele burlar isso, ou seja, se ele fingir que entrou e imprimir já está bom demais, né? Ou seja, nós somos muito mal educados. Só que como tudo na vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tem uma lei, né, que é a lei da semeadura, né, que é clara, e essa não tem como fugir dela, tudo que você planta, você colhe. Se você começa algo mal feito, não tem jeito de no fim ser bem feito, de dar certo. Até pode, mas com muito sacrifício, muito sofrimento, muito esforço, muito sofrimento desnecessário. A gente acompanha casais, eu não me apresentei, desculpa, né, gente? Meu nome é Ari Júnior, sou casado com a Núbia, minha esposa está aqui, temos 2 filhas, a Elisa e a Helena, e eu coordeno um projeto para a família que chama Família do Céu aqui na Terra, né? Inclusive está tendo um encontro nosso lá em Goiânia, né? Nesse mesmo final de semana, nesse momento está acontecendo o nosso curso lá também. Então a gente acompanha muitos casais, e sabe o que mais dói o coração da gente? É saber que muitos casais, a maioria, gente, sem brincadeira, 95% dos sofrimentos, das dificuldades que os casais enfrentam, que vem buscar ajuda até nós, eram situações que eles não precisariam passar por isso, se eles tivessem o mínimo de maturidade, o mínimo de formação, o mínimo de conhecimento. Então nós somos muito mal formados. Nosso conhecimento, por exemplo, nós vamos falar sobre temperamentos. Muitos de nós nunca ouviu falar disso, mas conhecer como é que funciona o homem, como é que funciona a mulher,
né? Saber me conhecer, como é que eu, sabe, entender como é que funciona, saber um pouquinho da psicologia humana, no sentido de como é que funciona o ser humano, saber que nós vamos ter dificuldades e como é que a gente tem que lidar com isso, buscar um pouco mais de maturidade humana. Isso tem faltado muito para nós. O mundo tem nos dado muitas oportunidades de nos formarmos tecnicamente, como nunca tivemos, sim ou não? Talvez como nunca hoje. Na época que eu era criança, eu lembro assim, né? Lembra quando vocês eram criança? Adolescente, ali lembra? Tem uns aqui que faz tempo demais, nem lembra mais, né? Mas assim, esforça um pouquinho que vocês lembram. Lembra lá, como é que era fazer curso superior? Lembra como é que era? Era para todo mundo? Quem que fazia curso superior? Gente, passar no vestibular, fazer uma coisa, tinha que ralar. Era poucos que tinham, a maioria tinha que ir trabalhar, porque não tinha nem condição de estudar, porque se estudasse morria de fome. Era pouquíssimo, era difícil, era complicado. E hoje? Hoje, se você trupicar na porta de uma faculdade, você sai com um diploma. Entende? Sabe não, sabe nada. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, um diploma hoje não significa nada, nem tecnicamente mais. Mas quem quer tem a oportunidade. Hoje é muito mais fácil. Uma pessoa que quer fazer um curso superior e quer aprender, quer fazer uma pós-graduação, hoje é muito mais fácil. Hoje você tem muito mais acesso, faz online. E cursos bons online. Então, por exemplo, você tem um bom curso à distância, se você se esforçar, você sai bem no curso, você se prepara como um bom profissional. Então, hoje nós temos muitas oportunidades de nos formar tecnicamente. Mas quantas oportunidades nós temos de nos formar humanamente? Quantas? De qualidade mesmo? Pouquíssimas. E as poucas que tem é de uma realidade infantil, né, gente? De uma superficialidade, são livros de autoajuda, não é assim? 10 dicas para ser feliz, 10 passos para não sei o quê. Gente, se isso fosse verdade, se isso der certo, se isso fosse suficiente, não tinha gente triste no mundo, tinha? Porque você lê aquele negócio lá, 10 passos para ser feliz, 10 passos para ter o casamento mais feliz do mundo. Você lê lá, é simples de ler. Mas aquilo não te ajuda a traduzir na sua vida, não ajuda a mudar de fato a sua vida. Então nós temos coisas muito superficiais. Então hoje nós vivemos uma geração de pessoas altamente formadas, preparadas tecnicamente, mas péssimos humanos. Tanto que a gente não sabe lidar com os conflitos mínimos da nossa vida. Hoje os pais se escabelam para educar filho, não sabem como lidar com criança. Não sabe lidar com adolescente, com loucos, não sabe lidar com casamento. Qualquer probleminha é motivo de destruir um casamento hoje. A maioria das pessoas que chegam para a gente querendo separar, com problemas graves, aí você vai conversar com um casal, fala assim, mas qual que é o problema de vocês? Aí ele fala assim, não, é porque lá em casa é muito difícil, nós estamos passando muita dificuldade. Tá bom, mas qual que é o problema? É porque você não conhece minha mulher, lá em casa é complicado. Eu falei, isso aí a gente já falou, qual que é o problema? Aí fala assim, não, Júnior, eu não aguento mais, isso aí também você já disse, eu quero saber qual que é o problema que você disse. Não, mas você não... a pessoa nem sabe mais. Ela não sabe por que eles são daquele jeito mais. Acostumaram a brigar, a ficar daquele jeito. Mas por que vocês estão fazendo? É nada. E a maioria das vezes você vai conversar, aí ele vai falar, o problema é nada. É uma coisa que você fala, não é possível um casal estar separando por causa de um trenzinho desse. E é possível, porque não sabe lidar, nós somos muito mal formados. Nos tornamos orgulhosos, egoístas, prepotentes, cada um defendendo o seu. Entende? Você sabia que tem adulto que emburra? Você está rindo, né? Você está rindo porque você está falando assim, ele está brincando. Isso não existe. Mas existe, gente. Eu sei que aqui não. Mas existe. Emburra, faz bico, dá birra. Já viu? Você não foi na minha família, também não vou na sua. Não sei o quê, aquelas coisas. Faz bico, emburra. Se não fizer com o meu, eu não faço com o seu, que não sei o quê, que legal. Sabe, nossa senhora, igualzinho minhas menininhas quando tinha 4, 5 anos de idade. Como a gente é imaturo. Se você pegar os problemas das famílias hoje, não é nada. A nossa capacidade de suportar dificuldades, né, conflitos, é zero. A gente não sabe resolver problema. Melindrosos. Sabe, qualquer coisa ferir o outro. Nossa, você viu o jeito que ele falou comigo? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Homens melindrosos, aí é pior, né, gente? Misericórdia.
Nós vivemos uma geração hoje de homens melindrosos, homens, sabe, enfraquecidos pelo pecado. Não toma posição, não toma decisão, não toma postura. Aí, como não tem autoridade, vai para o extremo da violência, briga, discute, só xinga, briga e tal, para tentar, porque não tem trato, não sabe lidar com as coisas. Claro, não estou falando aqui para nós, só estou relembrando para a gente entrar no tema, porque eu sei que aqui, graças a Deus, são casais, né, de Deus, já estão buscando, estão lutando, têm suas dificuldades, mas já estão em outro nível, graças a Deus, né? Mas infelizmente a gente vive isso, se a gente não cuidar, a gente chega lá também. Não é assim? Você já viu o casal perder férias, assim, perder passeio por causa de bobeira? Eu sei que vocês ficam olhando assim para mim, eu sei que vocês olham com esse olhão e falam assim, esse cara está mentindo. Não, gente, existe, alguns casais que eu acompanho acontece isso, né? Coisas do tipo assim, vamos viajar para algum lugar, né? Aí a gente começa a arrumar as coisas lá, trabalhando, organizando, e sai para a viagem. Esperamos não sei quanto tempo para ir para essa viagem, vamos lá. Chega, aí pega o carro e vai, né? Aí o marido pergunta para a esposa assim, meu bem, você lembrou de trazer tal coisa? Aí ela fala assim, nossa, sabia que estava esquecendo alguma coisa. Sempre tem uma coisa assim, não tem? O que o marido faz? Fala, que é isso, meu bem? Você ficou o tempo todo lá tentando organizar as coisas, tanto de coisa você teve que pensar ao mesmo tempo. Você acha que, né, eu sei que é quase que humanamente impossível não esquecer alguma coisa. Isso é normal, né? Qualquer coisa a gente resolve de outra forma aí no caminho, e nada vai tirar a alegria do nosso final de semana ou da nossa semana de férias. Dá um beijo nela, põe uma música romântica no carro e vão para as férias. Vocês estão rindo porque isso é muito comum, eu sei, mas existe gente que não faz isso. Vocês sabiam? Porque esqueceu o travesseiro que ele gosta, ou que ela gosta. Tem gente que é assim, né? Meu travesseiro. Igual tem uns menininhos que tem um paninho de cheirar, né? Chupa o dedo. E tem uns que tem um travesseiro. Tem uns que não dormem na cama, né? Sei lá, cada um tem seus né? suas coisas, né? Vocês sabiam que existe gente por causa disso? Acontece um trem desse, o que é que ele fala? Tá vendo? Presta pra nada. Ficou lá por conta de arrumar, não lembrou trazer isso. Vou te contar, né? Eu sei que você está rindo que isso não acontece com a gente, mas existe, gente, né? E aí o final de semana que era para ser um momento de graça se torna um momento de quê? Desgraça. Vocês nunca viram isso? Emburra, final de semana todo emburrado. Vamos descer para a piscina? Não, vai vocês. Não quero. Tudo faz mau gosto, aí vai fazendo tudo. Gente, vira um inferno. Inferno. Isso é coisa de menino de 2 anos de idade. Mas tem velho de 30, 40, 50, 60 anos dando birra assim, igual menino. Não sabe lidar com as coisas mais básicas da vida, gente. E sabe por que eu estou falando isso? Presta atenção, olha aqui para mim. Porque se a gente não tiver esse mínimo, o que acontece com a gente? A gente joga fora as coisas mais importantes da nossa vida. Momentos belos que Deus preparou para nós, ou seja, a gente para de saborear, né? A gente para de experimentar o que é ser um casal cristão de verdade. O que é ser família? A gente vai deixando de ser família. A gente vai sofrendo coisas que a gente não precisaria sofrer. E a família que deveria ser e que é o santuário de vida, de amor, vai se tornando lugar de angústia, de sofrimento, porque a gente não sabe lidar. Não é assim? Marido trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, abre a porta, como é que a mulher recebe ele? Normalmente vem dar um abraço, fala, meu bem, a gente estava com tanta saudade, né? Estou terminando de fazer a janta ali, toma um banho, descansa uns 5 minutinhos enquanto a gente organiza as coisas, não é assim? Aí que o marido fala, de jeito nenhum, vou te ajudar a terminar de organizar as coisas, né? Enquanto você vai fazendo o jantar, eu vou lavando a louça. Os meninos terminaram de fazer tarefa? Ainda não. Não, então deixa que eu termine a tarefa com eles, enquanto você organiza aí, e vamos juntos, e vamos organizar, e ali a gente termina, toma banho junto, organiza e janta feliz, não é assim? Vocês estão rindo porque isso é comum para vocês também, e vocês ficam rindo falando, esse cara deve estar curtindo, falando esses trem pra gente, né? Mas tem casal que não é assim, não é? Abre a porta, até que enfim você chegou, aguentava mais esses filhos seus, não sei o que, essa lâmpada que você não troca tem 3 meses, o que, não sei o que lá, vai virando que até Jesus amado. Aí a pessoa quer entrar em qualquer lugar, mesmo na casa dela. Quem aguenta isso? Isso nem de longe é família. Isso é um amontoado de gente vivendo junto. E pior que a gente vai acostumando e vão mentindo pra gente que é assim mesmo. Não é assim mesmo.
É possível, gente, ser uma família verdadeira, uma família do céu, ou seja, ser uma família na sua essência. Mais do que possível, é necessário, nós nascemos para isso. A nossa realização depende disso. A gente não precisa passar por essas coisas que a gente está passando. Isso a gente passa por imaturidade humana e espiritual. Porque a gente vai para algo muito exigente e não se prepara nada. Gente, eu tenho dó de umas pessoas que se casam. A hora que eu vejo casando, eu falo assim, meu Deus do céu, casa não, rezo, casa não. E algumas casas, aí você sabe, se não for um milagre lá, vai dar problema. Gente, é desumano do tipo assim. É como se alguém chegasse para mim e falasse assim, Júnior, você vai voltar daqui para Goiânia correndo. Eu tenho certeza que eu morro no meio do caminho, antes de sair da cidade. Eu não tenho preparo para isso, eu não me preparei para isso. Eu vou morrer, eu vou sucumbir, vou morrer. E antes de morrer eu vou sofrer muito. Né? Porque eu não me preparei para isso, eu não tenho nem físico para isso, gente. Não parece, mas não tem, né? Entende? E tem gente desse jeito no casamento, vai para o casamento, vai se sucumbindo, vai se matando lá dentro, se vai destruindo. A certeza você tem que vai morrer em algum momento. Estão esperneando, sofrendo, em algum momento morre. E o pior é que aí quando é assim, quando morre, quando termina, quando acaba a família, tem gente que fala assim, até que enfim, nossa, eu estava numa prisão, agora me sinto livre. Não entendeu nada, porque ela vai entrar em outro relacionamento e vai ficar pior do que era antes. Porque o problema não está na pessoa, o problema está na imaturidade que nós temos. Nós nos preparamos mal. A maioria que deve ter 5, 10, 15, 20 anos de casado aqui, né? Algum tempinho de casado aí já. Aí minha pergunta é o seguinte: quanto vocês dedicaram para o casamento de vocês? Quantos bons cursos, bons livros? Quanto do tempo de vocês dedicaram para o casamento de vocês? Antes de ter filho, quantos bons cursos, bom direcionamento, bons livros, vocês se prepararam e falaram assim, agora a gente pode ter filho? Quanto do nosso tempo nós dedicamos para isso? Ou as coisas, a gente acha que as coisas naturalmente vão acontecer, né? Instintivamente, nós vamos tendo filho, vai dar certo, nosso casamento vai ficar bom, vai dar certo. Mas não sei se vocês estão percebendo, não é assim. Ainda mais no mundo de hoje, onde a família é bombardeada o tempo todo. O tempo todo nós somos mal instruídos. Somos hiperestimulados a sermos egoístas e a fazermos totalmente o contrário do que um matrimônio deveria ser. Então, nós precisamos crescer. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, a gente precisa crescer. Né? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vou trazer um pedacinho disso para vocês. Não é a solução dos nossos problemas, mas vai nos ajudar, pelo menos, a começar a entender isso que eu estou falando. Nós vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos e a harmonia familiar. Nós vamos conhecer um pouquinho desse conteúdo, né? Ou seja, o que é temperamento, como que nós podemos lidar com isso, quais as características desse temperamento. Quem que já teve, alguns aqui eu acho que já deve ter participado alguma vez, ouviu alguma coisa, mas eu acho que a maioria não, né? Quem aqui já ouviu, assim, tem um bom conhecimento sobre temperamento, levanta a mão. Poucos, né? A maioria não tem. Então nós vamos ter um pouquinho, né? Nós vamos entender um pouquinho isso. Júnior, saber isso vai resolver nosso problema? Vai nos ajudar se o que nós vamos ouvir aqui, aprender um pouquinho, nós vamos aprender um pouquinho aqui, se a gente tiver o interesse de aprofundar nisso e colocar em prática na nossa vida. Por que o temperamento nos ajuda? Porque ele vai nos fazer perceber as características de cada um, né? Aquilo que são as virtudes e as dificuldades, ou seja, os pontos fracos desse temperamento. Eu vou conseguir identificar isso primeiramente em mim, depois na minha esposa, e também é importante nos nossos filhos, e eu vou saber lidar com isso. Ou seja, se a minha esposa é melancólica, eu tenho que saber lidar com uma pessoa melancólica. Eu sei que aquele é igual. Tem gente que é assim, uma vez eu estava, várias vezes eu passei por isso, mas um especial eu lembro agora. Umas vezes eu rezando, né? Eu morava ainda na comunidade Luz da Vida, em comunidade de vida, a gente lá, e tinha uma irmã de comunidade, eu estava com o coração meio fechado, aquela situação, e eu rezando, e Deus colocou no meu coração assim, né? Deus colocou no meu coração um amor muito grande por aquela pessoa, né? Mas Deus, assim, uma experiência muito profunda do amor de Deus. E quando eu terminei de rezar, quando eu encontrei essa pessoa, eu fui lá, né, e falei assim, olha, queria te dizer que eu te amo muito, que Deus, né, colocou no meu coração um amor muito grande por você, que eu te amo muito. Aí ela falou assim, o que você está querendo? Eu falei, não quero nada não. Eu falei assim, não, o que é? Pode falar, o que está por trás? Eu falei, não é nada não, é verdade.
E daqui a pouco vai vir alguma coisa. Tem certeza. Ou seja, a gente é tão doente, que a gente nem acredita mais na possibilidade do amor, gente. E a gente vai entender que às vezes certo tipo de comportamento de uma pessoa é por conta do temperamento dela. E se eu souber lidar com isso, eu vou desconsiderar muita coisa. Coisa que hoje você considera, você vai desconsiderar. Eu tenho 2 filhas de temperamentos totalmente distintos. Helena, de predominância sanguínea. A Helena de predominância sanguínea é o seguinte: eu chego em casa, ainda ela está pequena, mas daqui a pouco, né? Claro que quando crescer vai amadurecer, mas se não amadurecer, se ela tivesse mais forte e crescesse, quando eu batesse a campainha em casa, ela derrubava a porta. Ela diz, blá, 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 pai, dá um beijo, abraça, saudade do Senhor, nossa, beija, abraça, né? E eu abraço e beijo. E aí eu tenho uma maiorzinha, a Elisa, de 11 anos. A Elisa está lá no cantinho. Se eu não for lá, dar um beijo nela, um abraço, mexer com ela, brincar com ela, aí eu brinco ali uns 5 minutos, ela solta, aí ela brinca e ela vai. Mas se eu não for lá, ela só chega e fala assim, benção, pai. Pronto. Qual a conclusão que a gente pode chegar aí? Que a Helena ama o pai muito mais do que a Elisa, não é isso? Não. Simplesmente elas são de temperamentos diferentes, expressam o seu sentimento de forma diferente. Não existe, aqui não é que a Helena ama mais do que a Elisa, simplesmente são diferentes. E eu tenho que saber lidar com isso. E não é ficar chateado, né? Nossa, a Elisa não me ama, né? Se fosse, né? Poderia ser a esposa, né? Ou esposo, né? Sei lá. Por exemplo, se eu tenho meu esposo de predominância talvez fleumático, por exemplo. A mulher vai no salão, o cabelo dela batia aqui, ela corta aqui, faz um Chanel, maqueia, faz um negócio, abre a porta, chega em casa, fala, bem, cheguei. Ele fala, oi, tudo bem? Aí ela fica esperando, fala assim, cheguei, meu bem, eu sei. Que bom que você chegou. Aí ela fala assim, você não está percebendo nada diferente em mim? Aí ele olha assim e fala, a roupa. Não, pelo amor de Deus, né? Aí como é que ela fica? Chateada, ele não me ama, ele não me valoriza, ele não presta atenção em mim. Não, é temperamento. Se você conhece o seu marido e sabe que ele é assim, o que você faz? Você já chega em casa e fala, meu bem, você viu o cabelo que eu cortei? A unha que eu fiz? O batom novo que eu estou usando? O que você achou? Você gostou? Nossa, lindo, maravilhoso, nossa, e ele está feliz para sempre, pronto. Para que ficar testando uma pessoa para ela fazer uma coisa que ela não vai fazer? Ou que ela tem muita dificuldade de fazer? Lá que você é bobo, para que isso? É de temperamento. E se fosse um marido sanguíneo, melancólico, né? Se fosse um de predominância melancólica, ele ia olhar para você e falar assim, nossa, meu bem, seu cabelo ficou bonito, hein? Você cortou 16,5 centímetros do seu cabelo, sua unha você diminuiu meio milímetro, nossa senhora, esse blush está um tom a mais do que o que normalmente... é melancólico, né? Ou seja, desse você espera, ele é assim. Um fleumático. E o sanguíneo? Mas de jeito nenhum. Né? Já viu aquele marido chega em casa, cueca para um lado, meia para o outro, né? Isso normalmente é o quê? De predominância sanguínea, né? E pior que você fala para ele assim, meu bem, que bagunça é essa? Você fala, que bagunça? Onde tem bagunça? Nossa senhora, você não está vendo não, ué. Na verdade está organizado do meu jeito, né? É igual o menino, né? Fala assim, vai arrumar sua cama? Não, para quê? Vou dormir à noite de novo, né? Não tem gente assim? Fala assim, dobra a coberta, organiza as coisas. Não, daqui a pouco eu vou dormir de novo, de noite. Mamãe, agora que é 6 horas da manhã, você está indo para a escola. Não, mas passa rápido. É perfil, gente. É temperamento, né? Então tem tudo isso. Se a gente não souber disso, nós vamos sofrer desnecessariamente. Imagina uma mulher melancólica, de predominância melancólica, com um marido sanguíneo. Ou o inverso. Me sofre demais se não tiver capaz de maturidade. Porque ela chega lá e fala assim, a melancólica, né? Vai assim, meio sem... tudo certinho. Aí ele chega e blá, 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 ela quase morre, ela quer suicidar. É igual a mulher que arruma a casa, viu? Arrumei a casa, por favor, ninguém suja. Então por que você arrumou? Ninguém pode sujar a casa. Melancólica, né? Nossa senhora, ai que pisou aqui, nossa senhora. Sabe? Você sabia que tem mulher melancólica que paga faxineira, né? Aquela pessoa que vai lá para limpar, fica o dia inteiro limpando. Aí ela chega em casa e ainda vai arrumar a casa de novo. Não ficou bom aqui. Isso aqui ficou... Nossa senhora. Entende? Lá em casa não tem melancólica, graças a Deus, né, Nube? Eu chego para falar, Nube, não, porque você está pagando a gente para arrumar a casa. Eu vou pagar mais não, ué.
Eu pago, então chega aqui 10 horas da noite da missão, você vai arrumar, passar pano no chão, limpar. A mulher ficou o dia inteiro, a mulher chegou lá em casa 7 horas da manhã, saiu de lá 7 horas da noite, limpando o dia inteiro. A gente chega 10 horas da noite, cansado, você vai limpar a casa de novo? Você está de brincadeira comigo? Não, mas é porque só um detalhe, só um negocinho ali, não dou conta de dormir. Nossa Senhora, a hora que ela fala assim, não dou conta de dormir, eu já estou dormindo, né? Não dá conta de dormir por quê? Porque tem um pó no canto lá. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, isso é melancólico. Às vezes a Nubia chega em casa e fala assim, Júnior, levanta aí, o que foi? Deixa eu esticar o lençol. Eu falei, que? Esticar lençol? Mas está esticado. Aí fala assim, não, que do meu lado está um pouquinho enrugado, eu não dou conta de dormir. Eu falo, você está de brincadeira comigo, Nubia? Estica do seu lado, deixa o meu aqui, né? Deixa eu dormir, estou cansado, né? Não, mas o que tem que fazer? Levanta, eu estico de um lado, ela estica do outro e nós vamos dormir, porque senão ela não dorme. Melancólica. Né? Uns dormem até sem lençol. Eu mesmo, se precisar, eu durmo sem lençol, não tem problema não. Estou cansado, vai sem lençol mesmo, né? Mas não, para o melancólico, ele tem que, não pode nem estar dobrado. Gente do céu, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, estou dando alguns exemplos para a gente entrar em cada um ali, para a gente entender. Vocês estão vendo a importância de a gente conhecer pelo menos o mínimo de cada um? Porque senão a gente vai sofrer desnecessariamente. A gente não vai saber lidar. Às vezes uma mulher sanguínea, certo? Ela tem uma forma de demonstrar amor, né? Ela fica, nossa, mas eu te amo, beija, abraça, que é coisa melosa, né? Se o marido for um colérico, um melancólico, nossa, ele já fica assim, pelo amor de Deus, nossa. O pior de tudo não é isso. Ela quer que o outro seja do mesmo jeito com ela. Ah, nossa senhora, vai exigir de um colérico, vai exigir de um fleumático ser assim com a pessoa. Não é assim. Se eu exigir que a Elisa seja igual a Helena, eu mato a Elisa. A Elisa e a Helena, de 5 em 5 minutos, a gente tem que ficar tirando uma da outra. A Elisa vai lá, arruma as coisas, caminha dela, ajeita a bonequinha dela, ela deita com a bonequinha dela, aquela coisinha, a Helena chega e arruma tudo, e brinca e pega e mexe, tira a coisa. Mãe, Helena bagunçou tudo, mãe. Vai, briga, aquela coisa, calma, minha filha. Aí você fala assim, Helena, você não pode bagunçar. Ela fica assim, pai, não baguncei nada, tá tudo normal. Aí você fala assim, filha, não está normal, né? Vamos lá, vamos entender esse negócio, né? Vocês estão entendendo? Uma extremamente organizada, outra tendência a ser desorganizada. Isso é de base de temperamento. Agora, temperamento não justifica tudo, viu, gente? Isso eu estou falando quando a gente tem uma pessoa em desordem, né? Como nós vamos ver, todos os temperamentos são bons na sua essência. O que acontece é quando a gente está em desordem. E todos têm seus pontos positivos e pontos negativos. Se eu estou em desarmonia, em desequilíbrio, aí o que vai predominar são os pontos negativos daquele temperamento. Se eu estou uma pessoa equilibrada, harmoniosa, ou seja, se eu estou em equilíbrio, vai, né, predominar os pontos positivos. Certo? Vamos rapidamente passar aqui pelos conceitos. Nós vamos dar um intervalozinho daqui a pouco e a gente volta para falar de cada temperamento certinho, tá bom? Dá para ler quem está no fundo aí? Se não, chega aqui para frente, tem muito lugar vazio aqui, dá? Vamos lá então. É porque dava o outro, né, que estava grande, agora esse assim, dava aquele, esse não dá, né? Mas qualquer coisa, cheguem aqui para frente. Eu vou lendo também para ajudar. Então vamos lá. Primeira coisa, o que caracteriza, o que é um temperamento? Temperamento é a combinação de características congênitas herdadas de nossos pais e avós e coordenadas com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Então é claro que uma mulher sanguínea, apesar de ter a mesma tendência, é diferente de um homem sanguíneo, por conta da natureza masculina e da natureza feminina, certo? Mas a direção é a mesma, mas a forma de expressar vai ser diferente, certo? Então, o que ele fala é isso. Mesma coisa de nacionalidade, cultura, né? Tem toda uma questão que envolve, mas é hereditário, né? Isso nós nascemos com o nosso temperamento. Outra coisa, só para a gente diferenciar, o que não é temperamento? Caráter, né? Qual a diferença de caráter e temperamento? Caráter é o que a gente chama do verdadeiro eu, essência secreta do coração. É o resultado do temperamento que eu nasço com ele, natural, né? Burilado, ou seja, transformado, né? Pela disciplina e educação recebida na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações, certo? Então,
pessoa nasce com um temperamento, depende do ambiente que ela vai ver, como que o pai vai educar, com que tipo de pessoa, se ela é disciplinada, né? Se ela vem de uma família que coloca limite, que dá formação, que estrutura, ela vai crescer de um jeito, e ela vai ter um caráter de um jeito. Dependendo, ela pode ter o mesmo temperamento, mas vem de uma família desorientada, desorganizada, dividida, que só tem briga, que o pai e a mãe não formam, que não tem tempo para os filhos, ele vai crescer desorientado, ele vai ter um caráter pior do que o outro, certo? Então caráter é o resultado do temperamento burilado, que ele chama, ou seja, o tempo moldado pelo ambiente que nós vivemos, certo? Rapidamente, o que é a personalidade? É o sentimento externo de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de quão autênticos sejamos. Então, o que é a personalidade? É a forma como eu externalizo o meu caráter, né? Aí o que ele fala assim, que pode ser ou não idêntico. Por quê? Vocês conhecem gente, por exemplo, tem gente que fala assim, lá no trabalho você é uma coisa, lá em casa você é outra. Já viu isso? Por quê? Porque ela não é autêntica, né? Ou seja, a personalidade dela não está batendo com o caráter dela. Às vezes a pessoa ela vai reprimindo, ela vai se esforçando para ter um comportamento para agradar os outros, né? Ou seja, ela tem que forçar uma coisa que ela não é. Ou vocês acham que isso não acontece? Sim ou não? Às vezes a pessoa é de base mais intimista, né? E ela quer ser eufórica, finge que quer brincar, por quê? Para ela ser aceita pelo meio que ela está. Então ela tem que ficar se forçando alguma coisa para agradar os outros. Vai em lugar que não gosta, faz coisa que não gosta, tudo ela vai se forçando. Ou seja, então a personalidade pode ou não estar de acordo com o caráter, dependendo da autenticidade da pessoa. O certo, né, o normal seria que a personalidade fosse a externalização do nosso caráter, que aquilo que a gente é, de fato, a gente passasse para as pessoas que estão à nossa volta, certo? Em resumo, o temperamento é o que nós nascemos com ele, o caráter é o nosso temperamento trabalhado pela formação, e a personalidade é a parte externa de nós mesmos, certo? Isso aqui é bem básico, nós vamos falar somente dos temperamentos, ok? Sim, gente, se sim é assim, ó, não sei se você está vivo, morto, sim, então quando eu perguntar, fala sim, não, ou balança a cabeça pelo menos, tá? Só para eu saber que está vivo mesmo. Vamos lá. Quais são os temperamentos? O homem possui temperamentos básicos, são eles: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, essa é a base. Existem 4 tipos de temperamentos. Esses são os 4 temperamentos básicos com que uma pessoa nasce. Não devemos esquecermos que o grau de um temperamento é variável de indivíduo para indivíduo, ou seja, não é que uma pessoa é totalmente um temperamento. A pessoa ela pode ter, normalmente ela tem um temperamento o quê? Predominante. Inclusive, por exemplo, uma pessoa de temperamento sanguíneo predominante e o segundo temperamento dela for colérico, ela tem uma tendência. Depois, se você aprofundar no estudo, além de explicar o que cada temperamento tem de pontos positivos e negativos, ele também fala das combinações. Então, por exemplo, uma pessoa de predominância sanguínea, o segundo temperamento colérico age de uma forma, sanguíneo, o segundo é fleumático, já age de outra forma. Ou seja, há combinações, mas sempre há um que prevalece, tá certo? E essa proporção também pode ser variada, né? Tem pessoas que você vai assim, ela é quase pior um temperamento, quase puro sangue de origem, né? Sabe porque ele é sanguíneo, mas sanguíneo, se tiver um segundo, deve ser 0,5%, porque, nossa, vai predominar assim lá longe. Então, isso a gente vê claramente, tá certo? Mas sempre há uma outra, por exemplo, alguém pode ser 40% sanguíneo, 60% melancólico. Alguém pode ser 40% sanguíneo, 20% melancólico. Nossa, já pensou isso aqui? Que salada, hein? 40% sanguíneo, melancólico, né? Sanguíneo, colérico, melancólico, um pouquinho de fleumático, né? Nossa senhora, é mais difícil de você discernir, né? De você identificar isso. Mas é possível isso acontecer, tá bom? Cuidados especiais quando se estuda os temperamentos. Sempre que se estuda os temperamentos, devemos ter alguns cuidados que nos darão um entendimento claro e num julgamento correto, né, do assunto. São eles: não esconder no temperamento que possui falhas que podem ser reparadas. Então, por exemplo, o que acontece com algumas pessoas? Depois de conhecer o temperamento, aí vamos supor que o homem é sanguíneo e desorganizado, é próprio do temperamento. Aí a mulher fala assim: meu bem, mas você deixou os três, mas eu sou sanguíneo, sou assim mesmo. Não. Um sanguíneo pode ser organizado, sim ou não? Claro que sim, vai ser mais difícil para ele, vai ter que se esforçar mais. Já o melancólico vai ter que se esforçar para não ficar enjoado demais.
né? Porque o melancólico tem tendência perfeccionista. Então o melancólico tem que se esforçar para trás nesse sentido, e o sanguíneo tem que se esforçar para ser organizado. Mas é possível? Claro que sim. É só ter um pouquinho de esforço. É só por isso que a gente está falando isso aqui. É justamente para a gente não parar nas nossas fraquezas. Não considerar um temperamento mau e outro bom, certo? Qual que é o melhor dos temperamentos? Não tem melhor. Todos são bons na sua essência. São diferentes, mas não tem melhor e pior. E o pior é que ainda existe pessoas, que é o que ele fala aqui, ó, não entristecer-se com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Tem gente que fala assim, por que eu sou assim? Eu queria ser daquele outro temperamento. Se eu fosse daquele outro temperamento, eu não sofreria tanto com essas coisas. Por que eu nasci assim? Não faça isso, pelo amor de Deus. Todos os temperamentos em equilíbrio são bons e são suficientes para realizar todos nós. Se o seu temperamento, se ainda está muito forte as fraquezas do seu temperamento, é porque você, né, infelizmente ainda não se organizou, não se ordenou, ou seja, não equilibrou, não controlou o seu temperamento, tá certo? E não rotular as pessoas, isso é outra coisa. Normalmente quando uma comunidade, uma família faz estudo de temperamento, existe uma grande tendência de rotular os outros, né? Aí ó, só podia ser uma melancólica mesmo para fazer isso. Olha lá o bicho, o mundo tá caindo, o fleumáticozão lá tá encostado, ó. Ô bicho lerdo, só podia ser um fleumático mesmo. Aí começa a rotular as pessoas, certo? Entendeu? Certo, gente? Sim ou não? Então tá, porque eu pergunto, vocês não falam nada, gente. Vamos lá. Para um bom andamento, né, do ensino sobre os temperamentos, há algumas coisas que devemos saber. Nenhum temperamento é mau ou outro bom, já falamos sobre isso. Todo temperamento possui fraquezas e virtudes. As fraquezas do temperamento podem ser vencidas. As virtudes do temperamento podem ser lapidadas e melhoradas. Em todas as pessoas há mais que um temperamento e um que predomina sobre os outros. Já falamos sobre isso. Ok? Quanto tempo nós temos aí ainda? Vê se eu já entro. 4 minutos? Nós vamos até 6:30? Deixa eu ver aqui. Então podemos dar o intervalo agora? Que aí para nós não pararmos na metade aqui.